Então, saudações a todos, né, do mundo inteiro. Então, não vou ficar repetindo bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar saudações que já abrange todo mundo do lugar que esteja, né, qualquer parte do mundo que você se encontre. Sinta-se saudado por nós, uma gratidão, uma satisfação de estar aqui com vocês. Então, esse é o nosso encontro do dia 18 de junho de 2020. Eu vou passar algumas regularizações que a gente adota aqui no grupo. Então, a gente vai tentar fazer a exposição de 45 minutos ou 50 minutos e abrir para perguntas e respostas somente no final, tá bom? E aí a gente vai tentar manter o horário. O Humberto pediu para me dar um chute na canela dele, se ele começar a estender muito. Então, a gente vai tentar ficar mais certinho com a questão do horário, tá bom? Então, se vocês têm perguntas ou alguma parte do encontro vocês quiserem interagir, eu peço para vocês mandarem uma mensagem para mim no meu privado, no WhatsApp, que aí eu vou organizando o horário de cada um de vocês para vocês falarem e interagirem com o grupo, tá bom? Então, sem muita demora, eu gostaria de passar então a palavra para o Humberto. Humberto, é com você, meu amigo. Vai fazer uma prece ou não? Podemos, quer fazer, Jussara? Ok. Pedindo aos amigos espirituais, aqueles que estão responsáveis por esse nosso estudo, que tem intuído a Humberto, no direcionamento de suas palavras, de suas ideias, e a todos nós que aqui nos encontramos, para podermos aprofundar ainda mais o entendimento que temos da doutrina espírita, para que mais efetivamente possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, que sintamos através dele a presença doce de Jesus e o amor e a misericórdia de nosso Pai, que nos permite essas oportunidades de aprendizado. Se conosco, hoje e sempre. Humberto, eu não consigo te tirar você do mudo. Você consegue retirar o teu microfone do mudo? Você está no mudo. Humberto, eu não consigo te tirar do mudo. Continua no mudo, Humberto. Olha só, Fabrício, parece que está havendo algum problema de conexão, porque eu estou caindo e voltando várias vezes, já foram umas 20 vezes. Ah, ok. Agora Está conseguimos te escutando ouvir. agora? Estamos te ouvindo. Ok. Vamos tentar qualquer coisa, se não der certo, infelizmente a gente cancela, né? Uhum. Mas talvez seja alguma questão do programa, ou problema de conexão. Perdemos ele novamente, né, gente? Será que se ele entrar pelo telefone em vez de computador, ele pode ficar, ou é só a internet dele que não está boa? Vou fazer essa sugestão para ele, se ele consegue conectar É, através do celular dele, né? uhum. Pois é. Deixa eu fazer uma experiência aqui. Humberto, o que eu ia te sugerir, a Jussara comentou, se a sua conexão do centro espírita aí, do Wi-Fi, não está sendo boa, se você consegue fazer a conexão pelo seu celular.
Não dá para me ouvir? Agora dá. Perfeito. Eu vou começar a falar, então, vamos tentar fazer talvez mais sintético hoje, né? Ok. Bom, então, gente, a gente não sabe direito o que está acontecendo, né? Pode ser a minha conexão aqui. Eu até me transferi aqui para a biblioteca do Primavera para ver se as coisas melhoram um pouco. Mas vamos entrar diretamente no objeto da questão hoje, que é por que estudar filosofia espírita, por que entender o espiritismo como filosofia, qual é a diferença que isso faz. Porque muitas pessoas podem ter um entendimento equivocado, e a gente tem ouvido isso o tempo todo, de décadas para cá. A preocupação com o estudo da doutrina espírita tem se tornado cada vez mais diluída, mais rala, mais frágil, e nós temos vendido não apenas uma versão mais superficial, a título de facilitar a compreensão das pessoas, mas nós também temos associado a doutrina espírita à autoajuda, a um certo sentimentalismo evangélico e outras estratégias que igrejas por aí usam para vender o seu peixe e não correspondem exatamente à proposta, que é a proposta espírita, que é de amadurecimento da consciência e de preparação da consciência para que ela, de maneira autônoma, lide com os problemas da vida. E a gente vê de maneira assim sistemática que o sujeito ele frequenta o centro espírita e aí ele recebe aquelas palestras motivacionais e sai dali num estado, digamos assim, de euforia, no estado maníaco da bipolaridade, né? E aí, quando a vida é amarga e o sujeito está na fase mais depressiva, né, da manifestação das energias psíquicas dele, ele comete suicídio. E a gente fica sem entender assim, mas poxa, o que aconteceu? Bom, aconteceu que o sujeito não tinha convicção, ele não tinha consciência da imortalidade da alma, né? E tocaram violão para ele tomou aguinha, ele tomou passe, ele recebeu toneladas de belos casos do médium tal, então belas páginas daqui e dali, e ele não adquiriu convicção, ele não mudou a estrutura de pensamento dele. A mesma coisa o jovem, frequentou lá a mocidade 6 anos, aí chega na faculdade, né? E embora ele tenha visto coisas bonitinhas na mocidade ou tenha aprendido uma série de informações, de conteúdos, ele chega lá quando o primeiro professor dele faz uma exposição sobre a economia, sobre a sociedade, sobre os problemas do mundo. O sujeito pensa, poxa, o espiritismo não ataca os problemas reais, é uma coisa livresca, elitista, não tem a ver com a realidade. E aí a gente fica imaginando, né, os espíritos assim, né? Poxa, mas eu fui escravo por 70 anos, estou aqui falando, eu fui crucificado, o outro foi despedaçado por leões, o outro curava as pessoas com a força da fé e do amor, e agora o jovem acha que o espiritismo não fala de coisas reais, fala de coisas que são realmente assim da Torre de Marfim, utópicas, que não atingem o âmago das questões humanas. E isso acontece à torto e à direito. É por isso que quando a gente vai falar de um tema que é mais desafiador, como, por exemplo, a história das religiões ou a história da filosofia e a sua ligação com o espiritismo, as pessoas às vezes se assustam porque não é aquilo que tem sido vendido como espiritismo. Aí fica parecendo que a gente está fazendo uma coisa esquisita, que a gente está fazendo uma coisa diferente, quando na verdade a gente está tentando entender a proposta espírita, né? E para entender a proposta espírita, a gente não pode acreditar que isso caiu como tábuas de argila no colo do Allan Kardec, né? Ah, não, mas a resposta tal diz isso. Tá, mas aquilo é uma construção. É uma construção que, obviamente, é histórica, como tudo que o ser humano faz. Isso se deu num tempo, no século XIX. Né? Então, se o sujeito não entendeu isso, ele tem a visão ainda ingênua do espiritismo, e essa visão ingênua vai impedi-lo de adquirir convicção.
e é a convicção que o arma, que o prepara, que o defende contra as turbulências da vida. Não adianta a gente ter frases bonitas e a gente ter a ilusão de que as frases bonitas são consoladoras, quando o sujeito não fez a reforma íntima. Ele não começou o processo de transformação da consciência dele. Então a gente tem que atacar o problema. Só que o problema é complicado, é espinhoso. A gente não pode ser superficial, tá? A gente pode ser superficial na evangelização, a gente pode ser superficial com o sujeito a conhecendo o espiritismo pela primeira vez. Se ele está voltando ali pela quarta, quinta vez na casa espírita, ele não pode ter mais água com açúcar. Ele precisa entender o que a doutrina diz e que ele vai ter que estudar muito até absorver a proposta transformadora da filosofia espírita. Ok? Então, qual é que é essa proposta transformadora? Ela é a proposta que está nas entrelinhas de todas as grandes mensagens espirituais, da filosofia perene, por assim dizer, que é aquela filosofia que percorre, que costura o todo das filosofias que, de alguma maneira, oferecem alguma novidade, algum aprofundamento em termos de sabedoria espiritual, propriamente falando. Tá? Então, é claro que Sócrates e Platão são importantes, mas por que não se fala de nenhum outro pensador ou de nenhum outro líder religioso depois de Sócrates e Platão? Né? Faz-se referência a Jesus naturalmente, mas aí até algumas pessoas acham que a referência a Jesus é uma referência a uma revelação apenas, não é uma referência ao pensamento de Jesus ou ao trabalho de Jesus, porque as pessoas também às vezes têm essa visão um pouco ingênua de um Jesus que estava em contato com a verdade, portanto, ele simplesmente era o telefone de Deus na Terra, como se a proposta dele não fosse pensada, não fosse maturada, não fosse uma proposta também de um espírito para outros espíritos, que sempre vai ser, é inevitável. Né? Voz direta de Deus não existe, ninguém vê, ninguém ouve a voz direta de Deus. O que existem são espíritos mais maduros, mastigando a verdade, digerindo e interpretando para nós. Então, a gente dá um salto de Platão e de Sócrates para o espiritismo, mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, imaginar que tudo o que aconteceu nesse meio tempo não foi importante. Né? Como se, teve Sócrates e Platão, e a segunda página da verdade, da filosofia espiritual, é o Livro dos Espíritos. Né? É claro que não pode ser assim. Isso seria, inclusive, uma ofensa a todo o resto da estrutura, e como a gente leu no aviso, a segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec está afirmando categoricamente que essa não é uma filosofia radicalmente nova, mas é uma filosofia que pode, com algum esforço, com um pouco de trabalho, ser extraída do todo da tradição perene de sabedoria espiritual. Né? Então, a gente dando um pulo, mas um pulo um pouco menor do que Platão e Kardec, a gente vai dar o pulo até Descartes e Bacon, quando eles estão ali formulando o método científico. A gente vai observar que, ao contrário do mito atual de separação de filosofia, de ciência e religião, esses criadores do método científico, os dois grandes criadores do método científico, são ultra-religiosos. São dois indivíduos que falam de Bíblia, de Deus, de inspiração, do espírito imortal o tempo todo. Só que eles ainda estão formulando o método científico. Então, eles são realmente sujeitos mais teóricos, Descartes e Bacon. Quando a gente passa para Robert Boyle, né? Robert Boyle, ele foi o criador da Sociedade Real de Ciências na Inglaterra. Foi a primeira sociedade nacional de ciência que reunia todos os cientistas do país, que não era concentrado em uma universidade. Ele é considerado o criador de fato do método científico, porque ainda na época de Galileu, na época de Descartes, as coisas eram um pouco teóricas demais, eram um pouco muito voltadas a uma física matemática, geométrica, mas Boyle, ele trabalhou com biologia, com química, com meteorologia, então ele foi aquele primeiro cientista completo da modernidade.
o primeiro sujeito a explorar empiricamente, fazer experimentos em quase todas as áreas. E, além de ser extremamente religioso, Boyle também pesquisava fenômenos como transmissão de pensamento à distância, né, a muitos quilômetros de distância, centenas de quilômetros de distância, casas mal assombradas, movimentos com a força do pensamento, incluindo movimentos poltergeist, né, bateção, e fenômenos de bateção em casas, esse tipo de coisa. E a gente vai observar que diversos outros desses pais da ciência, naquele período, fizeram pesquisas semelhantes. Então, chegamos a John Locke. John Locke é um sujeito que, como vários outros, ele está dedicado, no final da sua vida, a pensar a religião como uma expressão natural do espírito humano. Então, ao invés de dizer que a religião ela é uma coisa oposta à ciência, ciência é um outro tipo de atividade, que é a ciência, sim, racional e a religião é irracional, o Locke, junto com uma série de outras pessoas que são espiritualistas da época, por assim dizer, eles vão trabalhar a ideia de uma religião natural, ou de uma religião racional, que não é que ela se desenvolve como a ciência. O método não é o mesmo, mas ela não pode ser irracional e ilógica em nenhuma das suas partes. A religião não pode ser incoerente. E ela, assim defendeu John Locke, ela não tem incoerências. Onde haja incoerência, é preciso fazer o trabalho de interpretação para a gente acomodar as aparentes contradições. E mais, a ciência e a religião não podem se contradizer uma à outra. Elas têm que estar em harmonia. Então, se a ciência diz isso sobre a criação do universo, a religião não pode dizer o oposto ou dizer algo que seja impossível para a concepção científica. E vice-versa. A ciência deveria tomar o cuidado de, nas suas investigações, não concluir apressadamente coisas que contrariem aquilo que foi revelado pelos espíritos mais sábios, pelos profetas, né? Isso sem querer desautorizar ou impedir a ciência de fazer o seu trabalho, ou impedir a religião de fazer o seu trabalho. Na verdade, ele está assim, questionando as duas áreas em favor de uma melhor acomodação pelo diálogo entre as duas formas de pensar a vida. Esse é um exemplo, tá? A gente poderia pegar outros 20 exemplos de pensadores que trabalharam naquele período. Isso fica ao gosto do sujeito, mas é importante que uma vez no centro espírita a gente fale, bom, no iluminismo ocorreu um movimento de ideias em favor da racionalização da religião. Alguns pensadores eram antirreligiosos e vão trabalhar contra a superstição, os mitos, os preconceitos, o misticismo, enquanto que outros pensadores que eram religiosos, eles vão trabalhar em favor de uma versão racional da religião. Uma das coisas que é unânime nessa versão racional da religião é que Jesus não pode ser Deus. Isso aí é uma quase unanimidade total, né? A maioria esmagadora dos filósofos religiosos, eles vão defender justamente que não há sustentação lógica nenhuma para a afirmativa de que Jesus possa ser Deus encarnado ou de que Deus possa, de alguma maneira, encarnar numa pessoa. Isso foi defendido, por exemplo, por Locke, por Isaac Newton, que tem muitos textos religiosos também, por Lessing, eu comentei ele brevemente no nosso encontro passado, Wolff, Kant, uma série muito grande, né? Hegel depois, uma série muito grande de pensadores vai defender essas ideias. Para não falar, claro, de Voltaire, de Rousseau, que, como é típico aos pensadores franceses, já são mais contrários à religião, já têm mais pés atrás, são mais reticentes em relação à religião. Entretanto, não necessariamente materialistas. Voltaire, por exemplo, que é um grande modelo do pensamento livre que o iluminismo propõe e que está muito nas entrelinhas do trabalho de Kardec, que a geração de Kardec ela ainda é fascinada com Voltaire, fascinada pela grandeza do brilho intelectual de Voltaire. Ele era basicamente um sujeito cínico,
um sujeito que não embarcava em ideologias, em sistemas, em escolas, em propostas, desconfiava de tudo, tinha o pé atrás com tudo, e de quase tudo ele dava aquele risinho meio debochado. A gente vai ver nas estátuas, nas pinturas de Voltaire, ele está sempre com um leve sorriso de canto de boca, que significa o quê? Né? Não vou combater, não vou enfrentar, talvez, mas não vou engolir também, não vou aceitar. Essa atitude independente, contestadora, ela não foi criada por ele. Claro, isso é um movimento geral das ideias. São milhares de pessoas pensando nessa direção ao mesmo tempo, como todos os movimentos de transformação das mentalidades. Entretanto, ele, de certa maneira, é um dos protagonistas desse movimento e exemplifica bem esse movimento, né? Aí, depois de Voltaire, 20, 30 anos depois, a gente tem Rousseau. Chegou a se corresponder com Voltaire, chegou a ter brigas com Voltaire. Eram pessoas difíceis, na maioria das vezes, pessoas que tinham também os seus traços de imaturidade, de imperfeições humanas, né? Esses missionários. Mas Rousseau apresenta também uma proposta muito audaz, muito progressista, que é a ideia de que a razão precisa, de alguma maneira, conciliar em si sentimentos que dizem para nós verdades naturais. Isso é uma coisa que está muito óbvia em Pestalozzi e depois vai estar muito óbvio em Kardec, né? Que o sentimento, ele lê verdades na estrutura da realidade, né? Então, o meu coração me diz, ou minha consciência me diz, o que isso sugere para nós? Que as leis morais não nos são passadas por Moisés, ou por Jesus, ou por Sócrates e Platão, mas estão, de alguma maneira, escritas na nossa consciência, estão inscritas muito profundamente na nossa alma, de modo que, diante de abominações, né, aquela alma que não está muito doente naquele problema específico, ela percebe que ali tem algo errado, se incomoda, se choca. E diante de coisas belas, de gestos nobres e dignificantes, a alma se comove, ela se enternece. Então, naquela geração do final do iluminismo, nós vamos ver desenvolver-se a ideia de sentimentos morais e de sentimentos que dizem verdades morais. Isso é um pouco estranho ainda para os nossos ouvidos, porque depois de 200 anos nós não nos acostumamos a entender bem essa proposta, a compreender o que isso significa. Mas a ideia de que há sentimentos verdadeiros, e esses sentimentos verdadeiros, eles são guias, que sentimento não é uma coisa de cada um, ou uma coisa que dá e passa, né? A gente poderia, claro, dizer que o termo que eles usam é sentimento, mas poderia ser intuição, poderia ser uma forma de captação, né, de verdades espirituais. A gente poderia usar outro termo, se a gente preferir, né? E, por fim, essas filosofias, de novo, de contestação de todas as coisas, de desconfiança, de pensamento independente e livre, cada um pensa com a sua cabeça, isso é basilar no espiritismo. Se a gente não entender o desenvolvimento dessas ideias, a gente não enxerga isso tão claramente na obra de Kardec. Mas se a gente enxerga isso claramente na obra de Kardec, na obra dos Espíritos, melhor dizendo, a gente vai observar que é injusto e é desonesto criar um movimento espírita baseado numa separação entre palestrante e público, entre estudiosos da doutrina, como a gente diz, para a nossa infelicidade, a gente diz isso o tempo todo, fulano é um estudioso da doutrina. Eu penso, bom, o que são os outros? Como é que pode haver um espírita que não é um estudioso da doutrina? Como é que pode haver um espírita que não está estudando, não está aprofundando o seu conhecimento sobre a doutrina espírita? O que seria isso? É um frequentador de centro, claro, mas um espírita? É possível ser espírita sem estudar o espiritismo? É possível ser espírita sem meditar sobre essas verdades, sobre as leis que regem
o nosso intercâmbio com a espiritualidade o tempo todo, que regem as nossas relações com Deus, né? E, por outro lado, a gente não quer, com isso, com a nossa proposta de voltar para a filosofia espírita, negar o aspecto religioso de novo. Porque tudo isso que a gente está falando aconteceu graças aos movimentos históricos de resgate da independência, da individualidade religiosa também. Vamos voltar lá em Ian Hus e John Wycliffe. Vocês lembram por que essas duas pessoas são importantes? Né? Por que Ian Hus e John Wycliffe são importantes? Porque, além de depois terem voltado, né, como espíritas, eles foram pessoas que dedicaram as suas vidas a combater uma ortodoxia que impedia as pessoas de serem verdadeiramente cristãs. E aí eles estão em choque com a instituição, eles estão em choque com o papado, estão em choque com os bispos, os cardeais, com toda a autoridade estabelecida, porque a autoridade estabelecida diz para as pessoas de cima para baixo o que é que as pessoas têm que fazer. Comandam as pessoas, leem e interpretam a Bíblia para as pessoas. E aí, Ian Hus e John Wycliffe começaram esse grande movimento junto com Dante Alighieri, junto com Guilherme de Ockham, junto com uma série de outras pessoas, até São Francisco, a gente pode dizer que está nesse movimento também de viver a espiritualidade cristã, ao invés de deixar-se levar pela lei escrita, pela palavra escrita apenas, uma palavra morta na boca do sacerdote. Então é o mesmo movimento, na mesma direção, que vai culminar em Lutero, e depois de Lutero e Calvino vai culminar no espiritualismo dos puritanos britânicos, dos pietistas alemães, centrados em Halle primeiro, depois espalhados por todo o mundo germânico e pelos Estados Unidos. Lembrando que tantos pietistas foram para a Pensilvânia e para a Geórgia, quanto os puritanos, não se sentindo bem diante da ortodoxia da Igreja da Inglaterra, eles fugiam em massa para os Estados Unidos também. Então, assim se construiu o movimento evangélico e o espiritualismo modernos, né? Se construíram no contraponto com uma ortodoxia que era hierarquizada, que era o intérprete, o estudioso da doutrina de cima para baixo, dizendo o que as pessoas tinham que fazer. Você vai dizer tantos Aves Marias, e você vai fazer uma peregrinação até Santiago de Compostela, ou até Jerusalém, vai possivelmente ser decapitado pelos mouros no caminho, mas se você conseguir, você está perdoado disso que você fez. Né? Então, o movimento de reforma do cristianismo, que não foi bem sucedido em todos os seus aspectos, foi um movimento de tentativa de resgatar a autonomia espiritual das pessoas, uma relação direta com Deus. E aí os iluministas, quando a gente vai dizer que estão tentando resgatar a nossa autonomia enquanto entes racionais, têm o direito de pensar com suas próprias cabeças, a gente vai ver que é o mesmo movimento, 100, 200 anos depois daqueles movimentos religiosos, né, da época de Lutero, da época dos puritanos britânicos. Então vamos ficar por aí, deixar Pestalozzi e Kardec propriamente dito, não, o Pestalozzi e a geração de Kardec para a semana que vem, e vamos passar para alguma questão que a gente possa ter sobre iluminismo e espiritismo. Pessoal, então lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, me manda uma mensagem aqui no privado que a gente vai começar as perguntas. Jader, pode falar, querido, pode abrir seu microfone e falar. Alô, estão me ouvindo? Ô, compadre. Tá bom, compadre. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, Humberto. Não é exatamente sobre iluminismo. Quando eu entrei, você estava comentando sobre depressão e falando da convicção com relação à depressão. Tá?
sendo psicólogo, tendo deprimidos na família, a depressão ela é algo mais grave, que com certeza a convicção possibilitaria que o paciente procurasse ajuda, mas está envolvida também com neurotransmissores. Por isso, quando a gente fala com um deprimido assim, olha, ânimo, a vida é boa, ele não consegue, porque Sim. de alguma forma o organismo já está comprometido, né? Então eu acho para nós espíritas muito importante saber disso, porque geralmente as pessoas realmente com depressão precisam de auxílio psiquiátrico e Claro. às vezes medicamentoso para poder fazer funcionar as coisas, né? Sim, mas era exatamente isso que eu estava dizendo, né? Ok. Porque quando a pessoa que critica o estudo aprofundado do espiritismo, ela usa esse argumento. As pessoas elas estão precisando de enfrentar a depressão, as pessoas estão suicidando, as pessoas elas estão com problema de financeiro, elas estão com obsessão, então a gente precisa ir para o lado prático. Mas é claro, elas estão assim, inclusive porque o centro espírita oferece espiritismo diluído homeopaticamente. É uma gota de espiritismo em 50 mil litros de autoajuda, de sentimentalismos, de literatura, às vezes excessivamente romanceada, que o sujeito ele acha que é uma história de amor, ele não consegue perceber o conteúdo espírita de algumas peças literárias, né? Não estou obviamente generalizando também, falando que são todas. E aí o que acontece? Vira uma motivação, né? Não seja deprimido, não se deixe levar pelas paixões, né? E isso ele não serve para quase nada, né? Então não é que o sujeito com a consciência espiritual amadurecida, né, que a doutrina proporciona, e ela mostra inclusive que não é ler Kardec só, óbvio. Ler Kardec é a etapa 1. A etapa 2 é viver. E viver leva séculos. Então, o sujeito ele vai combater a depressão em 1000 anos ou em 500 anos. Né? Então, isso é estudar o Espiritismo. É isso que o Espiritismo diz. Né? Se o sujeito driblar essa fase e achar que tem como ele mastigar, digerir e passar para o outro o já mastigadinho, mingauzinho, né? E aquilo vai ser nutritivo, é uma mentira. É uma enganação. E as pessoas elas vão continuar com os mesmos problemas, porque as suas almas não se iluminaram, elas já encarnam com propensões sexuais, depressão, pânico, ansiedade, viciações em substâncias, etc, 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 porque as suas almas não se iluminaram. Elas receberam autoajuda, não receberam transformação e reforma íntima. E a primeira coisa que a gente precisa dizer é justamente a verdade, né? É que demora, é que é difícil, é que você tem que gastar séculos estudando e aperfeiçoando a sua visão espiritual da realidade. Se não, essa convicção na imortalidade da alma, na presença constante de Deus na sua vida, de que Deus é amor, de que até os piores fenômenos da sua vida têm sentido e são belos e são construtivos, isso não entra no sujeito através de palestra, não entra porque o sujeito folheou e leu alguma coisa, isso entra através da transformação de consciência da reforma moral, que é vegetativa, por assim dizer. Né? Não é uma coisa que assim, não, então vamos fazer aqui o curso intensivo, Humberto vai dar para a gente aqui o curso intensivo de filosofia espírita, e quando acabar nós vamos saber filosofia espírita. Isso é uma mentira. Né? E qualquer pessoa que disser isso mente para si mesmo e para os outros, porque é claro que nenhum curso vai oferecer ao sujeito reforma íntima e transformação da consciência. O que vai oferecer é o aprendizado espírita, ou o aprendizado da verdade, claro, né? A gente tem um pacote, que é o pacote espírita, que leva nessa direção. Há outros pacotes, a gente pode discutir quais pacotes são mais eficazes, mas o que interessa é adquirir, né, familiaridade com essas verdades. E você adquire essa familiaridade através de longos sacrifícios, trabalhos, esforços, dedicação, fé, otimismo, enfrentamento
de as mais diversos sofrimentos da vida, as mais diversas formas de perda que a gente puder experimentar, né? E se a gente entende isso, a gente ainda não fez o caminho todo, mas a gente já está preparado para o que pode acontecer amanhã. Então, amanhã a gente vai enfrentar uma depressão. Amanhã a gente vai enfrentar uma crise de fé. Amanhã a gente vai enfrentar uma situação pior do que a pandemia, pior do que a pior crise política que a gente já viu na vida. E aí o que vai acontecer? Aquela autoajuda diluída em 10 mil litros de água vai servir para quê? O sujeito vai chegar à convicção de que aquilo era mentira, que o mundo não é feito de flores, as pessoas não são todas perfumadas, elas têm um lado podre, né? E aí o sujeito, ele vai se tornar um moralista e sair pregando isso aos quatro ventos como se fosse a última descoberta, né? Descobrir que os seres humanos têm defeitos. Vou apontar os defeitos de cada um. Aí depois, no próxima fase do amadurecimento, ele vai descobrir que ele tem defeitos. Puxa, olha só, eu como todos os seres humanos, eu sou parte do problema, né? Então, ao invés de apontar os dedos nas caras de todo mundo e julgar todo mundo, eu deveria tomar cuidado com o meu quintalzinho, né? Ver o quanto de cobra, sapo, escorpião, ervas venenosas existem dentro do meu quintalzinho interior, para começar a produzir mais, com mais qualidade e menos coisas perigosas para os outros, né? Então, a ideia é justamente essa, é a gente dar conta da realidade, né? E a doutrina espírita, de cabo a rabo, ela vai oferecer para nós a realidade. São 1000 agulhadas que acabam por ferir, né? Essa parte é maravilhosa, é uma das minhas partes favoritas, né? Imagina se um espírito desse pode fazer uma palestra de autoajuda, né? Dizendo, não, vai tudo ficar bem, Deus está no comando, Jesus está no leme, e está tudo ótimo, tudo são flores. Aí o sujeito, poxa, mas aqui os espíritos superiores estão dizendo são 1000 agulhadas que acabam por ferir. E isso é a vida, é um mundo de prova e expiação, que é como se fosse assim um presídio, uma zona malsã, um hospital nas cercanias da cidade, na periferia da cidade, e ali acontece muita coisa feia. Quer dizer, os espíritos estão nos preparando para a realidade. Eles estão nos preparando para o tipo de vida que a gente vai ter aqui, né? E o espiritismo barato, fácil e rápido para alegrar o público, ele não está preparando a gente para nada. Muito obrigado, Humberto. Obrigado a você. A próxima pessoa, eu vou pedir para abrir o microfone, é o Luiz. Luiz, pode abrir o microfone. Humberto. Oi. Eu estou cada vez mais convencido de que foi uma grande opção que eu fiz em participar dessa jornada com você. Está muito, muito, muito boa. Eu queria colocar 3 coisinhas para você que tem a ver com o que você disse, e acho que é momento de certas reflexões. Os grandes eventos espíritas aqui no Brasil, eles estão se tornando eventos de autoajuda e trazendo muito pouco de reflexão filosófica, científica ou religiosa, mas com esse sabor de racionalidade que a gente sabe e está cultivando aqui nesses nossos encontros. Esse é um primeiro assunto que, se for oportuno ser abordado já, nós estamos entre pessoas que acho que coincidem com esse panorama, e é preciso a gente refletir um pouco sobre isso. Tudo bem. Olha Uma só. outra coisa. Ok. Não, pode fazer a segunda. A segunda provocação de reflexão é esta. A gente fala dos precursores de uma história de filosofia que foi anterior a Kardec. Eu queria ver se a gente não percebe alguma, eu não digo influência de Kardec, mas
alguma antecipação teórica sobre a ideia de paradigma. Ele fala muito na lei na unidade de como o espiritismo pode influenciar. Ali ele antecipa as ideias de Thomas Kuhn. Ele antecipa um pouco, talvez seja forte dizer antecipa, mas ele prenuncia um pouco a filosofia de Habermas, quando ele coloca a verdade na formação de um consenso de especialistas. Ok. E me parece que com Lacapos ele também cria um conjunto duro de ideias e ele diz o resto ainda são teorias a serem confirmadas. Então, Kardec teria sido um tanto iluminista, mas talvez o olhar dele já estivesse para um futuro que depois ocorreu. Ok. Então, duas questões delicadas, né? A gente precisa, assim, ver até que ponto a crítica ela é válida, ou a proposta de um Kardec alinhado com a mais moderna filosofia da ciência e com a mais moderna sociologia da ciência, ela é uma proposta que cabe, né? Então, para falar dos eventos, primeiríssima coisa, eu tenho muito pouca experiência em mega eventos, né? Eu acho que, com base na minha experiência, eu sou um mau juiz de como e por que os eventos são bem ou mal sucedidos. Eu participei de um único mega evento, um evento para 3.000 pessoas, né? Que eram, inclusive, na Bahia, eram muitos oradores diferentes, muitos palestrantes diferentes. O evento foi excelente, né? Eu achei que foi extremamente produtivo, até porque era uma equipe de umas 20 pessoas e realmente havia debate, diálogo, troca de ideias, né? Agora, há alguns eventos que eu tenho notícia que realmente eles têm essa pegada um pouco assim de uma divulgação não apenas para o sujeito que quase não conhece espiritismo, mas com um tom assim mais emotivo apenas, sem aprofundar questões, sem voltar para as origens, voltar para a fonte. Isso pode sim ser algum tipo de problema, né? Depende de qual era a intenção dos organizadores do evento. Agora, uma coisa que eu acho delicada é que, às vezes, anexa a essa crítica dos mega-eventos, dos congressos, né, espíritas principalmente, vem uma crítica ao palestrante. Quando, na verdade, a gente sabe que o palestrante no movimento espírita, ele é, digamos assim, convidado e ele geralmente recebe o tema, né? Então, as pessoas chamam você para você falar sobre aquilo, né, especificamente. Então, o palestrante, às vezes, ele não tem muito controle do formato do evento, né? Ele fala, bom, eu posso falar sobre isso sim. Aí o outro e o outro também estavam falando quase sobre a mesma coisa. O tema é quase que assim repetitivo, né? Ou então ele é muito raso, assim, muito diluído naquelas preocupações assim, ou então assim meio aí sim, né, de pura exegese de um detalhezinho da doutrina que às vezes nem impacta tanto ou que não é explorado em profundidade porque é apresentado de uma maneira assim mais poético, literária, né? Ou então um tema do cotidiano, tudo essas coisas acontecem. Então, os grandes organizadores de mega eventos são pessoas bem antenadas e tudo, eles têm que, às vezes, pensar menos, né, em questões de marketing, questões de quanto vai atrair, quantas pessoas eu consigo enfiar nesse salão. Infelizmente, são coisas que a gente ouve de organização de mega eventos, né? Preocupações com o número de pessoas que vai, preocupação com quantas pessoas vêm de longe, né? Isso excita às vezes muitas pessoas, porque é humano que a gente fique orgulhoso e satisfeito com a nossa obra. E uma grande obra, como um mega evento, com certeza, ele apraz muito ao nosso senso de orgulho de uma missão cumprida ou de um trabalho bem feito. Então, a gente precisa repensar muito, com muito cuidado isso tudo e ver se os grandes eventos, e os pequenos também, obviamente, e os grupos de estudo, e as palestras, e todos os eventos,
se eles estão entregando aquilo que eles devem entregar, né? Consciência espírita, né? Convite à ação e não, né, fala bonita, né, embalagem de Natal e uma caixa vazia, uma caixa com desses produtos de R$ 1,99 dentro. Perdão. O segundo tópico, né? Muita pesquisa interessante vem sendo feita nessa direção, né? O Jader, que falou antes de ti, ele inclusive é uma pessoa que faz essas pesquisas de origens, né, da epistemologia kardeciana, faz comparações com Russell, com a psicologia. Nós temos o Marcelo Gulão, que fez uma tese, uma dissertação de mestrado sobre a metodologia de Kardec. Nós temos uma série de pessoas boas trabalhando, tanto na Liga de Pesquisadores do Espiritismo, quanto em grupos de pesquisa como o NUPES aqui em Juiz de Fora, né, que estão justamente explorando essas possibilidades de ler relacionamentos entre Kardec e múltiplos, os mais variados pesquisadores, desde Frederick Myers e Jung até William James, e incluindo certamente Lakatos e Karl Popper e Kuhn, e realmente o número de pessoas que trabalham com isso é muito grande. Não vamos esquecer também do Shibene, né, professor da Unicamp de Filosofia da Ciência, né, e que tem textos preciosos na linha de um estudo epistemológico de Kardec. Então, essas pessoas, no geral, elas entendem, sim, links, elas enxergam links entre Kardec e o que há de mais moderno em filosofia ou sociologia da ciência, exatamente como você colocou, né? Acontece que na época de Kardec, para a gente não ser anacrônico também, a gente tem que ver que ele não está falando exatamente de mudanças de paradigma como modelos teóricos e propostas teóricas de explicação dos fenômenos. Ele está falando geralmente de consciência coletiva, né, os tempos, né, um espírito de tempo, né, que são os conceitos que na época incluíam as ideias religiosas, científicas, políticas, e que Kardec via como em constante transformação, ou seja, naturalmente ele entenderia hoje, ou ele entendia alguma coisa já parecido com isso na época dele, que sim, os paradigmas eles vão se reciclando, eles vão se alterando, mais ao estilo Lakatos do que o estilo Kuhn, provavelmente, né? Há pouquíssimas revoluções, se é que há, mas há muitas recalchutagens, muito amadurecimento de propostas e de paradigmas, né? Obrigado, Humberto. A próxima pessoa, eu vou pedir para abrir o microfone, o André. André, com você. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Oi, Humberto, tudo bem? É o André aqui da Primavera. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a influência do conceito de Deus no início da obra de Kardec, de Descartes. E aí, se há essa influência, eu queria saber se ao longo da obra, essa influência primeira, ela vai amadurecendo para conjugar mais a influência desses filósofos que ele leu e vai sendo engedrada um pouco mais pela leitura, pelo contato com os espíritos, pelos ensinamentos. Você entende? Então, não sei, André. Uma questão bem interessante, né? Me parece que um dos problemas do Kardec é justamente o fato dele não explicitar as ligações dele com a tradição, né? A gente tem coisa absoluta de que ele leu bastante de filosofia da época, assim como ele leu muita literatura, né? Ele leu muita teologia, ele traduziu o Telêmaco de Fenelon do francês para o alemão, então por isso a gente sabe que ele devia ter um alemão perfeito, porque é um livro bem difícil, bem pesado, então se ele traduziu o livro do francês para o alemão, que não era sua língua materna, né? Você precisa ter muito jeito com a língua para traduzir para aquela língua, né? Ele devia conhecer muito bem a obra completa do Fenelon, assim como ele comunicando com os espíritos,
de Madame de Staël, de Voltaire, de Lamennais, a gente vê que é muito transparente que Kardec conheceu os livros desses autores. Ele sabia o que essas pessoas tinham escrito. Pode ser que ele não tivesse lido todos os livros, mas ele leu mais de um livro, sem dúvida nenhuma, de cada um desses autores. Por quê? Porque o tipo de pergunta que ele faz denota que ele sabe exatamente quem é a pessoa, né? Ele não poderia ter ouvido falar de Rousseau ou ter ouvido falar de Voltaire e, a partir desse boato, desse ouvir falar ou desse verbete de enciclopédia, ele sentar e fazer 15 perguntas para o espírito, né? É inconcebível. A gente não faz assim, a gente toma certos cuidados. Imagina, então, se ele não tomou esses cuidados, se ele, sabendo que ele ia ser duramente criticado e duramente atacado por todo tipo de pessoa, desde os religiosos até os materialistas, imagina se ele não ia ter se preparado e lido muito de Platão e do resto da tradição filosófica, não ia ter lido muito de teologia, né? 20, 30 vezes mais do que está evidente nas poucas vezes em que ele revela, eu li isso, eu li aquilo, né? Então, é virtualmente impossível que Kardec não tivesse lido Descartes, né? A gente pode especular se Kardec não leu Kant, talvez, ou não leu muita coisa de Kant, se Kardec leu ou não leu Leibniz, se ele leu muito ou pouco de Spinoza, ou só leu o verbete de enciclopédia do Pierre Bailly, ou da enciclopédia dos iluministas, né, de Diderot, né? A gente pode especular isso, mas com respeito a Descartes, é impossível que ele não tivesse lido. Tá? Mesmo que a gente não ache nenhuma referência, eu não sei se tem, tá? Pode ser que alguém já tenha achado boas referências, tá? Mas, primeiro, todo o resto da filosofia francesa estava muito baseado em Descartes. Então, não tinha como você ler os outros autores sem o tempo todo você estar fazendo referência a Descartes. Tá? Era quase impossível, né, você não achar maciças referências a Descartes que levariam ele fatalmente a pensar, bom, é melhor ler 2 livros, né, do Descartes, 3. Né? Segundo, ele fala de de um método científico ou de ciência com uma certa segurança e com conceitos bem racionalistas também, que sugerem que o discurso do método Descartes pode ser um dos seus livros de referência, digamos assim, em relação ao que é a ciência, que é um método científico, né? Ele tem o Descartes, né, não Kardec, mas o Descartes tem também esse espírito já pré-iluminista que está muito presente, principalmente nos iluministas franceses. Ele é muito racionalista, sendo que muitos iluministas franceses não são racionalistas. São, na verdade, já quase irracionalistas. São aqueles que vão defender só as sensações, né, o sensualismo, ou então algum tipo de filosofia da cultura da época. Então, por uma série de razões, né, embora não dê para talvez bater o martelo, dá para a gente dizer que sim, que Descartes é uma influência capital, né, talvez não da formação de Kardec, mas da formação de todos aqueles que formaram Kardec. Então, quer dizer, aquilo está o tempo todo nas entrelinhas, né? O conceito de Deus é muito o conceito de Descartes, o conceito de alma, de espírito, né? O conceito de ligação entre corpo e espírito, de que o espírito meio que veste o corpo, ou que ele pilota o corpo, né? Então, todas essas noções são noções razoavelmente bem cartesianas, e que não são defendidos por todos os pensadores da sua época. Né? Os materialistas da linha de Diderot, por exemplo, de Holbach, né? Eles vão ter concepções bastante diversas. Né? Então, Kardec provavelmente ele está trafegando na zona de conforto ali do racionalismo francês, né? Eu acho. Obrigado, Humberto. Nós temos uma pergunta agora da Ana Paula, e ela diz o seguinte: Humberto, você pode falar um pouco sobre as provas que Voltaire dá da existência de Deus, comparando-o ao relojoeiro do universo? Ok. Esse é um argumento já bem velho, bem batido na época de Voltaire.
né? Então, Voltaire não inventou o argumento. Ele vinha sendo discutido há algum tempo e foi duramente criticado por alguns, né? David Hume, por exemplo, que é considerado um dos maiores inimigos da religião, a gente não tem nem certeza se ele era realmente 100% ateu, né? Ele com certeza não era cristão, não era um adepto assim, né, do cristianismo enquanto religião, embora ele dissesse que o cristianismo é uma filosofia razoável. Aliás, da época de Kardec e de 100 anos antes, um consenso filosófico é de que Jesus ele poderia talvez não ser um milagreiro, não poderia talvez não ser aquele que foi anunciado pelos profetas como Messias, mas que ele era com certeza um filósofo moral interessante. Isso é razoavelmente unânime entre os filósofos do iluminismo e também ainda da época do jovem Kardec, pelo menos, antes das críticas mais duras à religião começarem. Então, David Hume ele vai dizer o quê? Que o cidadão comum, ao invés de achar Deus na complexidade do universo, né, a gente deve achar Deus quando a gente olha para a nossa mão e vê a infinidade de nervos, músculos, ossos que foram arranjados de uma forma perfeitamente inteligente para o propósito de manipular objetos com fineza. Ao invés de achar Deus na mão, né, ou na estrutura das expressões faciais e nos sentimentos humanos, na riqueza de sentimentos humanos, o sujeito acha Deus no trovão, ele acha Deus no golpe de sorte ou no golpe de azar, né, na tempestade, né? Então, assim, quer dizer, o Hume não está dizendo que Deus também não pode estar aí, mas o sujeito ele enxerga Deus não nas coisas que são necessariamente perfeitas e difíceis e complexas, mas nas coisas que são casuais, né? No tema de jornal, né? Como muitas vezes a gente às vezes faz o nosso comentário, a nossa interpretação da doutrina espírita. Ela é anedótica, ela tem a ver com o tema da semana, ela tem a ver um pouco com o espírito do tempo, o espírito da época, com o contexto da realidade brasileira ou francesa ou russa, ou seja lá onde for que você estiver, e ela não se refere àquilo que é eterno, àquilo que é imutável, àquilo que é uma lei da natureza, aquilo que é racional, aquilo que é perene. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que fazer referência às coisas eternas. Então, essa foi a crítica de Hume, que era um inimigo da religião. É uma crítica maravilhosa, né? Uma crítica mais produtiva do que as críticas que Nietzsche fez, por exemplo, né? Voltaire, a mesmíssima coisa. Ele vai questionar a questão, né, do Deus relojoeiro, porque ele está vendo um mundo que tem maldade, tem feiura, e que também não pode ter um Deus que é preguiçoso, que terminou o mundo. Não, agora está tudo ajeitado, eu vou sair e não vou trabalhar mais. Também não pode ser um Deus que fica precisando consertar a obra o tempo todo. Esse foi um outro argumento filosófico muito explorado na época, porque Malebranche, que era um filósofo um pouquinho anterior, ele vai dizer o seguinte: não, Deus tem que o tempo todo regular a máquina para ela funcionar, né? Não é um mecanismo perfeito que vai funcionar para sempre o universo, mas o tempo todo Deus tem que jogar uns meteoros ali, ou então apressar a evolução acolá, ou então fazer uma pessoa adoecer e morrer, porque aquilo era importante, porque ia ser um ditador semana que vem. Então, quer dizer, Voltaire também está muito preocupado com essa questão do Deus de ocasião, ou do Deus de oportunidade, assim, que vai manipulando como uma criança caprichosa os acontecimentos da vida. Então, são tantas propostas filosóficas na época que a gente não tem como ter certeza, por exemplo, o que Voltaire achava. Voltaire era um cínico, e ele, no sentido que o cínico é aquele que olha para os valores, para as crenças e para os conhecimentos com um ar de deboche, né? Ele, por exemplo, quando um jovem admirador bateu na porta dele, né? Bateu lá na casa dele, falou assim: saudações, mestre Voltaire, eis aqui um ateu a seu serviço, né? Para trabalhar para divulgação, a causa da verdade, tudo. Aí Voltaire ficou um tempo, deu aquela risadinha típica dele e falou assim: pois eis aqui um empregador que acredita em Deus, né? Eu vou te oferecer o jantar hoje
e amanhã eu vou ver se eu tenho alguma utilidade para os seus braços, rapaz, porque para o seu cérebro eu não tenho nenhuma utilidade, já que você é ateu. Quer dizer, isso era um inimigo da religião, então é um contexto difícil também. A gente vê que às vezes Voltaire pode fazer uma crítica a um argumento sem que necessariamente ele fosse ateu, né? É o que ele diz também na entrevista dele ao Kardec, né? O espírito dele, né, diz, bom, cometi vários erros, né? Fui muito vaidoso e tudo, intelectualmente, mas também acertei bastante coisa, né? Eu percebia que eu estava muito à frente intelectualmente dos meus pares, das pessoas com quem eu convivia, né? E eu nunca neguei a divindade, né? Eu nunca recusei a ideia de Deus como uma ideia barata, uma ideia que eu pudesse afastar facilmente. Rousseau a mesma coisa, né? Era um sujeito muito contestador de tudo, mas em muitas ocasiões ele vai dizer, não, Deus é inegociável, né? Quem abre mão de Deus, abre mão da razão. Quem que ensinou isso para esse pessoal, para essa geração toda de racionalistas, né? Que, apesar de tudo, apesar de céticos e cínicos, e sentimentalistas, esses filósofos são todos racionalistas. Eles estão todos na tradição de Descartes. Eles são todos codiscípulos ou, de alguma maneira, influenciados por Descartes. Então, eles acham que Deus é uma verdade da razão, é uma constatação inevitável da racionalidade, né? E Rousseau, num jantar também, ele se levanta assim, e muito revoltado, porque várias pessoas estavam fazendo piada e debochando de Deus, e aí Rousseau diz, bom, se mais alguma piada for proferida contra o meu grande amigo Deus, eu vou sair e não vou voltar mais a essa casa, né? Quer dizer, essas pessoas, elas viviam o conflito e elas questionavam todas as teorias, todos os argumentos, mas elas tinham um racionalismo residual ainda, muito diferente da geração dos nihilistas depois, né? Não sei se foi uma resposta muito direta, mas... Eu vou passar então agora para a última pergunta. Vou passar para a Juliana, mas nós temos mais pessoas na fila para pergunta, mas o nosso tempo está esgotando. Então, o que eu vou pedir? Vou pedir para o pessoal passar essas perguntas para mim, que eu vou passar para o grupão, porque aí todo mundo acompanha as perguntas. Aí, Humberto, quando você tiver um tempinho, você manda um áudio respondendo as perguntas. Ou responde na escrita, né? Como você preferir. Então, Juliana, eu vou passar a palavra para você. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então tá bom. Boa tarde, daqui do Brasil, né? Eu queria, em primeiro lugar, fazer das palavras do Fux as minhas, em agradecer por estar aqui e também de ter certeza de que foi uma ótima dedicação de tempo estar aqui conversando com você, Humberto. Você falou, é até uma construção de raciocínio, tá? Desculpe se eu acabar não sendo clara. Mas você acabou falando na questão de como nós precisamos ter, né, essa consciência, a ação, e isso me tocou, assim, de uma maneira em pensar como a gente precisa ter uma conexão da doutrina, em termos filosóficos mesmo, não só em termos evangélicos, com o estado, da doutrina com o estado atual da sociedade, né? E isso me remeteu a alguns estudos até que existem sobre essa harmonização entre as leis morais e as nossas leis sociais, né? E isso, também puxando sardinha para o meu lado, eu venho da parte jurídica, me remeteu bastante aos estudos de filosofia do direito, né? E que me parece que dialogam bastante aí, né? Com essa contraposição entre o justnaturalismo, aquelas normas que vêm do direito natural, de imaginar que o homem tem direitos inatos, né, pensando sempre na sua finalidade no mundo, e em contraposição a um direito positivo, que é aquele que a lei dos homens vai dizer. E aí, então, Humberto, eu queria saber se isso fizer algum tipo de sentido do que eu estou dizendo. Isso, para mim, dialoga bastante com essa correlação entre as leis morais, pensando no que vem das leis naturais, propriamente, né, como o Espiritismo explica, de modo mais consciente, e com o que o homem transforma isso, né, para a sua vivência.
Então, eu queria saber se isso faz algum pouco de sentido para vocês. Você poderia falar um pouquinho dessa ideia, dessa harmonização e o que isso pode ter a ver com a filosofia? Esse é um ponto em que nunca é demais a gente voltar a ele, né? Por que estudar o Espiritismo? Por que estudar o Espiritismo em profundidade, seriamente, sem subterfúgios, sem enganação, sem superficialidade e como enfrentar a crítica imediata que vai surgir, que, bom, isso talvez seja meio que intelectualismo, elitismo, ou então a gente fica muito livresco e deixa de preocupar com a realidade, não vai dar comida para o pobre, tal, né? Não vai tocar o sentimento das pessoas, né? A pessoa que entende isso, ela ainda não entendeu qual é a proposta espírita. Essa que é a verdade, né? O próprio cristianismo, mesma coisa, né? Quando a gente diz aprender, entender cristianismo, é claro que a gente está dizendo tornar-se cristão, meu Deus do céu. É claro que a gente não está falando, ou pelo menos nenhuma pessoa sã, ela vai dizer que aprender sobre cristianismo é aprender sobre teologia, teoricamente, e não se transformar numa pessoa diferente, numa pessoa melhor com aquilo. Da mesmíssima maneira o espiritismo, que é uma filosofia toda prática, toda da ação, toda de consequências morais e espirituais, né? Então, se a sua vida não está melhorando, e melhorando de novo, é a questão do Jader, né? Melhorando não é ficando toda florida e perfumada, não. Ela pode estar ruim, mas se ela não está melhorando no sentido de que você se tornou um espírito diferente, um pouco mais capaz de lidar com aquela dificuldade, né? Então você não está aprendendo o espiritismo. Você não está aprendendo que o espiritismo veio ensinar, que ele não veio ensinar teoria pura desconectada da realidade. Então, o chamado para a gente voltar para a coisa séria, para a coisa original, para a coisa como ela é o chamado para a nossa transformação, né? Isso tem tudo a ver com uma ideia, aliás, um dos grandes criadores do justnaturalismo é Santo Tomás de Aquino, né? Era um santo que era um monge e que diz que todos os prazeres são bons. Olha que coisa espetacular, né? A gente precisou, depois de 800 anos, para entender que sexo é bom, que comer é bom, que dormir é bom, que assistir um filme bobo sem nenhum propósito é bom, que dançar é bom, que cantar é bom, que viajar é bom, que passear é bom, tirar foto, postar na rede social. Não é pecado. A gente tem que afastar o moralismo barato para deixar brilhar a felicidade, a alegria de viver, a transformação interior, que não é só egóica, não é só aparência, pode ser também, né? Mas pode ser simplesmente querer ser feliz, querer ter prazer na vida, querer, né, estar bem, e viver e gozar de bem-estar, né? Disso falou Santo Tomás de Aquino, foi o criador do justnaturalismo. Ou seja, ele não era um moralista. Ele não diz, olha, Deus escreveu aqui os mandamentos e nós temos que entender esses mandamentos que estão escritos na nossa consciência e obedecê-los. Não. Santo Tomás de Aquino, quando elaborou o justnaturalismo de uma forma bem robusta, ele diz, nós sabemos através do prazer aquilo que é bom. Qual é o limite do prazer? Santo Tomás de Aquino também ensinou para a gente. O limite do prazer é a satisfação. Né? Vocês lembram de ter lido isso em algum outro lugar? O limite do prazer é o excesso. Né? Quando você ultrapassa a linha do razoável, a linha da satisfação, aí você tem o excesso. O excesso faz você vomitar a comida de volta, ter uma indigestão, né? O excesso de sono atrofia os músculos, faz você desregular a melatonina no cérebro, alguma coisa assim, etc, etc, etc. Então, o descontrole, a má gestão racional da nossa vida é o que vai provocar o sofrimento, né? Então, quer dizer, a proposta espírita, ela é exatamente a proposta dos grandes sábios da humanidade, tentaram buscar uma verdade perene, uma verdade eterna, independente de cultura, de personalismos. Cada uma dessas pessoas, a seu tempo, fraquejou ou cedeu a certos personalismos ou certas questões culturais em um momento ou outro.
Então, Tomás de Aquino fala suas bobagens aqui e ali, como Santo Agostinho, como Lutero, como Leibniz, Kant, Descartes, todo mundo, né? Kardec, né? Chico Xavier. A gente pode, o que é ser humano erra, o que é ser humano fracassa em um ponto ou outro, né? Mas, na medida em que eram espíritos mais maduros que a média, acertam também onde outros não conseguem acertar, né? E se a gente faz a coletânea das sabedorias, a gente vai observar que, por um lado, a gente tem que ter a prudência de seguir de maneira positivista as leis do mundo, né? Como é que a sociedade funciona? É mais ou menos assim que a sociedade funciona. Vamos obedecer, né? Até o limite do razoável, até o limite da decência. Mas quando não for muito razoável, mas der para engolir, a gente obedece a lei, né? A gente é meio positivista ou pragmatista na prática, né? Quando não é decente, quando não é razoável, quando não é moral, a gente questiona e a gente deve ir, né, contra a lei, a gente deve questionar as leis, a gente deve questionar os governos, a gente deve questionar a estrutura científica estabelecida, o paradigma estabelecido e assim por diante. Então, essas duas coisas elas estão sempre ali funcionando. A puríssima verdade, mas que a gente não capta toda. Então, a gente tem que estudar os sábios para ver mais ou menos qual é a direção da verdade, e as leis do mundo, as leis que estão dadas, a estrutura da sociedade, como ela está. Que não é boa, não é ótima, mas a gente também, como Sócrates, como Jesus, a gente dá a César o que é de César, né? Até o limite da dignidade e da decência. Foi uma resposta, é isso? Obrigado, Humberto. Então, a gente, antes de finalizar, você quer fazer alguma consideração final antes de a gente fechar a sala? Sim, uma última consideração, então, sobre o iluminismo. O iluminismo, pelo que a gente sabe da literatura psicografada, ele foi um período onde almas um pouco mais maduras, pelo menos intelectualmente, muitas vezes também moralmente, vieram para prestar um contributo, né, de contestação dessas estruturas estabelecidas. Foi um momento muito pouco positivista, se a gente puder dizer assim, um momento que realmente questionava tudo, abria para todas as possibilidades. Foi um momento em que surgiu o feminismo, por exemplo, em que ganhou força a causa anti-escravista, né, e antirracista, por exemplo, com os metodistas, né? Os metodistas, eu cheguei a conhecer mais profundamente a história deles aí em Oxford, porque era um grupo de estudantes e professores universitários que debatiam o cristianismo aplicado, concreto, queriam viver Cristo. E aí eles disseram, bom, a gente está aqui estudando teologia nessa prestigiosa e privilegiada universidade, e o mundo tem escravos, o mundo tem mendigos, o mundo tem pessoas que se matam, tem hospitais em que a pessoa só tem uma toalha molhada na cabeça. E o que a gente está fazendo? Então, primeiro, eles saíram pregando, e num segundo momento eles empolgavam as pessoas a pôr a mão na massa. Era um movimento espiritual ou religioso dedicado à ação, à transformação social. Abriram inúmeros orfanatos na Inglaterra, nos Estados Unidos. O pietismo na Alemanha, a mesmíssima coisa. Então, quer dizer, era um movimento de contestação de verdades estabelecidas, mas não de uma rebeldia sem causa, de uma contestação destrutiva. As pessoas elas queriam pular imediatamente para a prática. Elas queriam um Estado melhor. Elas queriam democracia, elas queriam os direitos do homem e do cidadão, elas queriam igualdade entre homem e mulher, né? Condorcet, Jane Austen, Madame de Staël, Mary Wollstonecraft, né? Todas essas pessoas elas estão no século XVIII, na virada para o século XIX, pela primeira vez dizendo, bom, a mulher ela porque ela tem espírito, ela é idêntica ao homem, ela não pode ter direitos de menos ou possibilidades de menos na vida, né? Então isso teve impacto absolutamente imediato na prática. Se a gente só viu essas coisas se concretizarem 100 anos depois, elas só se concretizaram porque as ideias estavam mudando naquele momento. As ideias fazem a vida. A gente não pode mais sustentar
pelo menos espíritas, não podem sustentar, em hipótese nenhuma, a noção de que ideias existem num plano abstrato, lá no mundo das ideias, e que o que eu faço não tem a ver com as minhas ideias. Porque se eu sou nazista, ou se eu sou um sujeito que não acredita em nada, que a morte engole as pessoas e que a vida não tem sentido nenhum, isso terá consequências fatais, inevitáveis, sobre todo o meu comportamento, sobre a forma como eu me relaciono com todas as pessoas. E se eu acredito profundamente na mensagem cristã, de que todos os seres humanos são filhos de Deus, isso muda totalmente, radicalmente o meu comportamento. Eu não posso mais me relacionar com as pessoas fazendo distinções, né? Se eu acredito que são todos meus irmãos, né? Então a gente precisa pensar mais com carinho sobre isso e degustar a grandeza dessa verdade, a grandeza da importância das ideias, que nenhuma delas é pequena demais para não fazer diferença, né? Só a mentira não faz diferença. Só a falsidade, a ilusão não faz diferença. A verdade sempre faz a diferença de alguma maneira. A gente precisa ser sério, sermos espíritos mais sérios para darmos conta da importância dessa realidade. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Humberto. E, pessoal, aqueles que ficaram sem fazer as perguntas, manda aqui para mim no privado, eu passo lá no grupo e quando o Humberto tiver tempo, ele responde as perguntas de vocês, tá bom? Então, uma boa noite, obrigado, gente, e até